Olá, pessoal. Não tem ninguém por enquanto. Ao vivo sozinho. Olá, Valéria. Começando agora a nossa live sobre Enem, sobre QG do Enem, tá? As pessoas que estão entrando agora, sejam bem-vindos, bom dia. Tô vendo o pessoal já conhecido. Falar um pouquinho sobre esse desafio da terceira série, né? Falar um pouquinho sobre vestibular, que ainda não parou. Galera entrando agora. Nesse contexto ainda tão complicado de não saber o calendário, né? O ministro da Educação não mudou ainda o calendário, não se vai mudar o calendário do Enem, então importante a gente ter essa conversa hoje sobre isso, sobre as parcerias, o pessoal tirando as dúvidas também, sobre simulados, avaliações. Acho que tudo isso é muito importante para a gente conversar um pouquinho. Galera, ó, do Alfa lá, Pato Branco, mandar um beijo para todo mundo aí que está entrando agora. E esse papo de hoje eu juro que não vai ser um papo que vai demorar tanto, ok? Vai ser um papo um pouco mais rápido. Semana passada nós falamos sobre as avaliações em si, algumas parcerias importantes, foi quase uma hora de bate-papo. E hoje eu quero ficar focado mesmo, falando um pouco sobre o Enem, um pouco sobre como os alunos da terceira série podem, obviamente, montar suas estratégias, e falar de uma grande parceria com o QG do Enem, que já é um parceiro nosso há um tempo, que com certeza tem muito a colaborar. Então, é esse papo que nós vamos ter. Então, assim, muito focado para os gestores, para os coordenadores de ensino médio, para os professores também de pré-vestibular e terceira série. Ensino médio, como de uma forma geral, acho que é o grande mote hoje da live, tá? Falta um minutinho, né? Bastante gente já entrou, mas vamos esperar mais um pouquinho para a gente realmente entrar, ser bastante focado, bastante objetivo no papo de hoje, né? Para que ajude de alguma forma vocês a ajudarem também os alunos. Então também obviamente uma live para os pais que estão em casa com os alunos de terceira série pré-vestibular. Claro que o aluno tem muito mais autonomia na terceira série no pré-vestibular, então é uma lógica um pouco diferente da lógica, né, do infantil, do Fund 1, mas mesmo assim é importante esse apoio dos pais num contexto tão complicado, né? Acho que muitos já passaram por esse, entre aspas, trauma, né? A tensão da terceira série, a tensão do pré-vestibular, o aluno escolhendo, né, a sua carreira num contexto tão complicado de hoje, né? O aluno não pode nem na terceira série, coisas que nós fazemos em escolas próprias, né? Pesquisas, visitas a universidades, entender um pouco mais o dia a dia. Então tem que ser tudo muito remoto hoje, então a lógica é um pouco diferente, tá? A lógica é diferente do processo normal. Aqui o Elite também é a opção de São Paulo, Elite Mauá, o Elite dando gás aqui, também Pernambuco. Então muita gente hoje colaborando aí, participando. Vou começar então a falar da live. Como sou professor de História, tá? E para quem está entrando agora, meu nome é Daniel Jacuá, eu trabalho na parte de avaliações da Eleva, lidero essa parte de avaliações, então estou muitos anos já dentro desse processo de terceira série, pré-vestibular, mais de 15 anos dando aula para pré-vestibular, então isso já está muito dentro, né, da minha forma de atuação, inclusive em sala de aula. E hoje, então, preparando essa pequena aula, essa pequena live para vocês, eu dividi em 8 partes, tá? Então são 8 pontos principais que eu vou falar com vocês, né? Os 7 pontos primeiros, né, falando sobre como montar uma boa estratégia para o aluno da terceira série, para o aluno do pré-vestibular conseguir realmente lidar com esse processo de quarentena e como ele vai lidar e continuar o seu aprendizado, né, para a prova do Enem. Lembrando que o ministro da Educação, semana passada, falou sobre a confirmação do Enem, então a gente não tem nenhuma mudança sobre isso. Quer dizer que isso vai acontecer se tudo ocorrer, né, da lógica do governo em novembro. Todo mundo sabe que nós estamos, né, numa quarentena, então os alunos estão, obviamente, em terceira série pré-vestibular aflitos com isso.
E aí como é que o gestor, como o diretor, como o coordenador, como o professor, como o pai, a mãe, né, a avó, o avô podem ajudar nessa tarefa tão difícil, né, que é o aluno de 16, 17, 18 anos escolher uma universidade, escolher uma faculdade e estudar para isso, se manter focado nesse contexto complicado. Então, nesses primeiros 7 pontos, eu queria falar um pouquinho sobre o Enem, sobre as estratégias que nós podemos passar para os nossos alunos. Essas informações depois vão estar também colocadas no nosso blog. E um final, né, que é a parte da cereja do bolo, uma parceria muito interessante que nós fechamos com o QG do Enem para ajudar os nossos alunos das escolas parceiras, né, de criar mais uma solução, né, de aprendizagem. Então, a primeira coisa importante a falar o Enem precisa ser conhecido. Os pais precisam entender, o aluno precisa entender, o professor precisa entender o que é o Enem. Né? Todo mundo fala sobre o Enem, todo mundo fala sobre TRI, né, teoria de resposta ao item. O importante para o aluno nesse contexto, importante para as pessoas que estão em volta, é entender que são milhões de pessoas fazendo essas provas, né, a prova do Enem. Essa prova do Enem, ela obviamente tem uma lógica diferente. Por ter milhões de pessoas fazendo, imagina se fosse só por acertos e erros. Teriam várias voltas repetidas. Então o TRI, né, essa teoria de resposta ao item, que foi desenvolvida já décadas atrás, que, né, chegou ao Brasil na década de 80, principalmente, trabalhei em Prova Brasil, e depois com o Enem. Essa teoria de resposta ao item, ela quer, de forma matemática e estatística, impedir o chute. Então, resumindo, né, a ideia é impedir o chute e conseguir diferenciar, né, o conhecimento de milhões de alunos com apenas 180 questões. Então a ideia é essa. Então o seu aluno, né, ele vai receber, né, questões fáceis, médias e difíceis calibradas pelo Enem, e aí é a parte primeira importante desse ponto. Então, por que eu estou falando de TRI? Por que eu estou falando que você precisa conhecer o Enem? Por que o aluno ele precisa conhecer o Enem? Porque na hora que ele for fazer uma avaliação, na hora que ele for fazer o Enem, na hora que ele for se exercitar, ele tem que ter uma maturidade, ele tem que ter um conhecimento mínimo que ele precisa acertar as questões fáceis. Né? Se, na verdade, a gente está falando que o Enem quer impedir o chute, que o Enem, na verdade, vai, né, tentar colocar de uma forma muito clara para esse aluno que ele tem que ter uma coerência no conhecimento e na aprendizagem dele, então é óbvio que se eu tenho uma aprendizagem, um nível de aprendizagem X em matemática, né, de 600 de TRI, e vem uma questão muito difícil, a possibilidade de eu errar é muito maior. Então o que nós temos que passar para os nossos alunos e como nós podemos contribuir com isso? Que na verdade, esse aluno ele precisa, quando pegar essa prova, quando ele começar a fazer os exercícios, né, ir para as questões mais fáceis. Ele precisa acertar as questões mais fáceis. Então, se eu pegar 2 casos, né, o caso, por exemplo, do Rafael e o caso do Diego. São 2 alunos, Rafael e Diego, e esses alunos eles estão fazendo uma avaliação, estão fazendo o Enem. Se o Rafael só acertar questões difíceis e errar as fáceis, né, você pode entender, caramba, mas ele acertou difícil, é uma questão que ele acertou. Mas o Diego que acertou as questões fáceis e mais médias, então vamos imaginar que o Rafael acertou 3 questões difíceis e 0 fáceis. E o Diego acertou 3 fáceis e 0 médias e 0 difíceis. O que vai acontecer? A nota do TRI do Diego vai ser maior, a nota de matemática do Diego vai ser maior. E por que ela vai ser maior? Porque tem uma coerência. Né? Você não consegue acertar difícil e ficar errando todas as fáceis. É óbvio que isso vai gerar, obviamente, para os dados do Enem, que esse aluno está chutando. E como o aluno pode se preparar para isso? Na verdade, ele precisa fazer essas questões fáceis. Ele precisa ter essa maturidade de fazer as questões fáceis. Então é interessante isso, porque o nosso banco de questões do Eleva tem ali, né, uma calibragem bem interessante de questões fáceis, médias e difíceis. Então, o seu professor ele pode puxar isso, né, e indicar para os seus alunos, né, como ele pode, né, se apropriar dessas questões, fazendo essas questões, reconhecendo essas questões para dar uma maturidade para ele. Então, né, o nosso banco de questões com milhares de questões, né, ele pode ajudar. Você vai lá, o professor, ele vai na combo lá e vê disciplina, né, disciplina, um assunto e um nível de dificuldade. E aí eu posso, pegar, por exemplo, eu sou professor de história, vou fazer questões fáceis de história, e eu vou colocar essas questões para os meus alunos, eles precisam acertar isso, posso colocar uma outra difícil, mas o importante é ele focar nas questões fáceis. Então, primeiro ponto,
né, da live de hoje é conhecer o Enem. O aluno precisa de fato conhecer o Enem. E por experiência própria, toda vez que eu entro em sala de aula na terceira série para falar sobre o Enem, para falar sobre TRI, os alunos ainda desconhecem o assunto. Então não é só uma questão teórica de conhecer o Enem, de saber o que significa a teoria da resposta ao item, né, distratores, não é isso. É como ele vai usar essa informação para ter, né, obviamente, uma nota, né, um desempenho melhor no Enem. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é o ponto complicado, o aluno ter que escolher a sua faculdade, o seu curso e montar uma estratégia nesse curso. E aí qual é a complicação do processo? Quando eu penso em montar uma estratégia para um curso, muitos alunos, isso é uma experiência que, né, a gente já tem em sala de aula, que os pais têm, que os coordenadores têm. Caramba, como eu vou conseguir escolher o meu curso se eu não sei ainda? Como é que eu vou montar minha estratégia se eu não sei ainda o que eu quero? Então, assim, é uma reflexão de paciência. O que nós orientamos é que esses alunos, eles primeiro busquem as suas áreas de interesse. Então, normalmente, os alunos têm uma predileção, por exemplo, por... eu gosto muito mais de natureza, gosto muito de biologia e química, então vai ficar por ali o processo. Gosto muito mais de humanas, então gosto muito de geografia, gosto muito de filosofia. Então esse é o primeiro ponto, tá? Para montar a estratégia. Sabendo disso, é o momento do plano de aulas que você vai montar, né, a sua carga de trabalho ao longo da semana. Vocês estão, escolas parceiras, né, as escolas pelo Brasil, tendo aulas, tendo inputs de professores, mas também tem uma parte muito importante que é o aluno. O aluno precisa estudar, ele precisa gerar essa autonomia dele, né, e focar naquilo que é mais caro para ele, naquilo que é mais importante para ele. Então, por exemplo, quando eu falo, né, em conhecer o seu curso, vamos pegar a medicina, que é o curso mais concorrido, né? É claro que cada universidade tem um peso diferente. Então, além dessas questões de TRI, se eu estou fazendo, por exemplo, medicina numa faculdade como a UFRJ, é claro que eu sei que você vai ter um peso muito maior em ciências da natureza. Então o peso do curso é maior, então a nota vai ser diferente, né? A bonificação, a pontuação vai ser diferente quando a FRJ, né, se você cadastrar no SISU, né, essa nota dele, né, do aluno. Então eu tenho que estudar biologia. Mas se eu quero medicina e gosto muito de biologia, beleza. Então biologia é uma coisa que eu já estudo e que eu já gosto. Eu preciso partir para outras disciplinas. Eu preciso entender que outras áreas acabam sendo importantes para mim. Uma que é básica, e é um ponto que eu vou falar de forma individual no final da live, é redação. A redação é algo que a gente precisa incutir nos alunos essa rotina de elaboração de redação. Então, redação não vou nem colocar agora aqui, porque é um ponto tão importante que ele precisa ser, né, trabalhar de forma separada. O que eu estou querendo falar agora é sobre medicina, então eu faço biologia. Qual é o próximo ponto, qual é a próxima disciplina que eu preciso, de repente, ajudar o meu aluno, orientar meu aluno a estudar? Matemática. Matemática por quê? O desempenho dos alunos em matemática não é tão bom. Então, se eu pensar, eu enquanto estudante que quero fazer medicina, normalmente as pessoas que querem fazer medicina são boas em biologia, são boas em química e são boas em física. Então ali a diferenciação não vai ser tão grande. Onde vai ser a diferenciação? Em outras disciplinas que os alunos normalmente não vão tão bem e que você pode ter um diferencial. E eu estou falando muito da matemática, né? Os professores de matemática que estão aí na live vão adorar isso, né? E sabem disso, da importância da matemática inerente ao processo. Se fosse colocar direito também numa universidade, é claro que humanas é muito importante. Mas se essa pessoa de humanas conseguir ter um grande desempenho em matemática, a chance dele alcançar o seu objetivo é muito maior. Então, primeiro ponto, conheça o Enem. Segundo ponto importante é monte uma estratégia, então monte um plano de aulas dedicado a isso. Então eu vou estudar aquelas matérias que eu gosto mais, que eu tenho mais afinidade, mas eu preciso também estudar outras disciplinas como matemática, como redação, né, e colocar um grande horário, né, quantidade de horas nesse processo. Uma terceira questão importante, fazer as provas do Enem, fazer as provas anteriores. Gente, até 2019, pegando todos os vestibulares do Enem, cancelado, não cancelado, né, os Enems especiais, né, são mais de 4.000 questões que o aluno pode fazer. E por que o aluno tem que fazer essas questões, né, das provas anteriores? Por 3 motivos. Gente, os alunos entenderem como a banca pensa, tá? Então, como a banca pensa é muito importante nesse processo do aluno entender como é que é o perfil das questões. O outro ponto é que o aluno precisa interpretar essas questões.
Algumas vezes, vocês sabem que o Eleva faz o gabarito comentado todo ano do Enem. E quando os professores têm alguma dúvida sobre qual gabarito colocar, qual questão colocar, né, como gabarito para os alunos, a gente para os professores e pensam, cara, como o Enem faria isso? Às vezes nem o nosso conhecimento sobre determinados assuntos. Na verdade, pode ser como o Enem pensa, como é que é o perfil do Enem. Várias vezes aconteceu. Os professores que estão aqui, que já fizeram questões do Enem, já fizeram gabarito, já tiveram disputas sobre o gabarito, sabem que isso acontece. Que às vezes não é nem a resposta que o professor acha que é, mas sim como a banca pensa. Então nós, professores, fazemos isso e sabemos que isso é importante. É claro que a gente tem maturidade maior, né, do processo, uma experiência maior, mas é importante o aluno colocar também isso. E tem 3 pontos, então. Falei, primeiro ponto, como a banca pensa. O segundo ponto, né, de você, né, interpretar as questões. Então, saber interpretar, saber o que o Enem coloca como gabarito quando você tiver dúvida. E um terceiro ponto importante são as possibilidades de questões do mesmo assunto. Então imagina que eu estou tendo uma aula sobre Revolução Industrial, tá? Gente, sou professor de História, então vou trazer sempre exemplos para a história, tá? Cara, fiz várias questões sobre isso, estudei muito, li material didático da Eleva, né? Assisti videoaula, fiz um monte de coisa legal. Beleza. E aí depois disso, o que eu faço? Eu preciso exercitar isso. E aí eu, recebendo essas questões, eu começo a perceber como o vestibular pode me cobrar, como o vestibular consegue colocar essas questões para mim, tá? De formas diferentes. Então isso me dá um leque de possibilidades, um arsenal muito maior na hora que eu enfrentar alguma questão sobre isso. Então, por favor, provas anteriores precisam ser feitas. Então falamos de conhecer o Enem, falamos de montar uma estratégia para o seu curso, fazer as provas anteriores. E o quarto ponto é o seguinte, beleza, eu sei então que eu preciso muito estudar física, tá? Mas o que de física? O conteúdo é grande. E aí o quarto ponto que eu queria falar para vocês é o seguinte, né, o nosso livro Enem, né, a Eleva consegue, né, entregar para vocês a estatística, né, dos assuntos que mais caíram no vestibular. Então, isso é muito claro, a gente, né, olhou para todas as últimas provas de vestibular, então do Enem, e sabemos de cada curso, estatisticamente, o que mais caiu. Gente, não quer dizer que isso vai seguir 100% em todos os anos, mas isso ajuda aquele aluno a priorizar, a dar mais energia para algumas disciplinas, e dentro desses assuntos. Vou dar vários exemplos. Então, eu sei que matemática, probabilidade é um assunto que cai bastante no Enem. Função é um assunto que cai muito, né, no Enem. Quando eu vou para a história, eu sei que período colonial brasileiro, choques culturais, a briga entre igreja, né, jesuítas com índios, né, toda essa tensão que existiu, né, isso é abordado. Eu sei que a história, por exemplo, dos afrodescendentes, a vinda de escravos africanos para o Brasil, essa relação nos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, são assuntos que também são amplamente, né, debatidos no Enem. Então, assim, existem assuntos claros. Eu vou para a física, eu sei que ondas é algo que em física é muito cobrado. Eu sei, por exemplo, em biologia, que problemas de saúde, programas de saúde, né, de como você consegue fazer medidas preventivas também, olha no contexto da Covid, como isso é importante, isso cai no vestibular. Então tudo isso acaba sendo, né, uma forma de você montar também sua estratégia, mas focar naquilo que é mais importante, todo esse processo de que é mais importante. Então esses 4 pontos, né, acabam sendo interessantes. E aí o quinto assunto, que é um assunto um pouco mais complicado, né, para o aluno, porque esses 4 pontos são pontos de estratégia. O quinto assunto é atue sobre as deficiências. Então, a atuação sobre as deficiências dos alunos e como nós, enquanto professores, gestores, coordenadores, pais, podemos ajudar é muito complicado. Porque eu tive a trajetória, né, na minha infância, né, desde os anos iniciais, os anos finais, ele passou no ensino médio, que matemática eu acabei tendo alguns problemas em relação ao aprendizado e criei bloqueios em relação à matemática. Acho que vocês já escutaram isso de matemática, eu já escutei isso de muitos alunos meus de engenharia, que é engenharia que humanas também sempre foi um caso de deficiência, e a primeira parte importante é o seguinte: precisamos combater essas questões, tá? De alguma forma, pelo menos, para que a gente consiga ter um melhor aproveitamento, né, para o Enem. E aí, qual é o exemplo disso? Como é que a gente pode pensar em fazer isso? Gente,
O que eu normalmente faço com meus alunos, isso funciona, claro, para humanas, e claro que outras disciplinas têm suas peculiaridades, mas podcasts, documentários, filmes, videoaulas, então fontes alternativas de estudo. Né? Aquele aluno que não gosta de uma determinada disciplina, a ideia é buscar outras fontes de estudo que saiam apenas do material didático, de um caderno e de um lápis. Então você consegue experimentos científicos, né, assistir a um documentário que se ligue a alguma disciplina. Eu estava dando aula semana passada para alunos da terceira série e estava falando sobre o comércio atlântico, né, falava um pouquinho sobre escravidão, mas falava também sobre as consequências, as heranças, né, culturais, né, dos africanos para o Brasil, um diálogo também com o sul dos Estados Unidos. Então fiz um comparativo bem interessante e indiquei alguns filmes. Indiquei, por exemplo, O Mordomo da Casa Branca, indiquei 12 anos de escravidão, e alguns alunos que têm uma certa dificuldade em história já me mandaram um feedback dizendo: cara, Jaquá, adorei, né, o filme, tudo aquilo que você colocou em sala, quer dizer, em sala, né, na sala aqui remota, né, com o filme, isso, né, encaixou completamente. Então, procure fontes alternativas para isso. Isso ajuda demais também, né, nesse processo. Outra coisa fundamental, e aí os pais são a melhor aliança nesse processo. O aluno, quando está estudando, ele normalmente deixa o celular perto. Normalmente ele está com todo ligado em algumas mídias sociais. Gente, isso é complicado e que isso gera uma procrastinação. Eu vou estudar daqui a pouco e vou, na verdade, né, jogar um joguinho rapidinho. Tem momentos do joguinho, tem momentos do estudo e tem momentos da pausa. Então, o aluno ele precisa encontrar nesse contexto, né, essa autonomia, porque era muito mais fácil para ele ir para a sala de aula e tem ali, pela escola, uma disciplina dos tempos de aula, do intervalo dele, da hora do almoço dele, se é uma escola integral, né? E o professor dentro de sala também consegue, de alguma forma, né, entre aspas, organizar e disciplinar esse processo. Em casa é uma lógica completamente diferente. E se é uma lógica completamente diferente, aí a autonomia, a maturidade que aqueles alunos não tinham, eles precisam encontrar. E aí os pais... A gente, enquanto escola, a gente pode claramente ajudar nessas orientações. Então, uma coisa que eu faço claramente aqui em casa, nos horários de trabalho, é que quando acaba uma reunião, acaba um momento, eu levanto um pouco e tiro 5 minutos para conseguir, né, respirar nesse contexto, dentro do apartamento, né, para conseguir realmente fazer uma pausa. Estudos, né, científicos da neurociência já, né, colocaram claramente que todo mundo precisa de um break, que não dá para ficar horas a fio sendo colocadas sobre o mesmo input, sobre uma mesma fonte de conhecimento, de trabalho, né, de foco, que você vai perder em algum momento, você vai cair em sua produtividade. Então aquele aluno, pais, né, agora que estão escutando, aquele aluno que está estudando meia hora e parando meia hora, não estudando meia hora e parando meia hora, é muitas vezes melhor do que aquele que fica, entre aspas, 3, 4 horas seguidas estudando, porque ele para e fica um tempão no Facebook, ele acaba procrastinando e acaba não tendo um bom rendimento no processo. Então, o que eu oriento os meus alunos? Olha, na hora de estudar, né, guarda o celular nesse momento, se não for usado para o estudo, guarda ele, foca, depois para um pouco. Tá? Vai ver um filme, vai entrar no Netflix, vai jogar um videogame, vai, né, ler um livro, vai conversar, vai andar pela casa. Né? Muda um pouquinho, mas faça isso. Então é muito importante ter essa questão interessante. Outra questão também, que para os alunos de terceira série, para os alunos de pré-vestibular, que estão com matérias atrasadas, esse é um grande momento de dar um gás nessas matérias atrasadas. Aquele caderno, aquelas aulas que eu faltei e não peguei ainda, né? Aquela aula que eu não assisti, aquela videoaula que eu não assisti, é outro ponto que vale a pena também você colocar. Ninguém queria, obviamente, a Covid. Agora, para esses alunos que estão atrasados, é um belo momento, porque a gente sabe que o ritmo, né, de estudo, de conhecimento remoto, ele tem uma lógica diferente, todos estamos nos organizando para esse processo, então é óbvio que esse aluno consegue agora, né, correr atrás desse processo. Então, gente, né, falamos de conhecer o Enem, falamos sobre o seu curso e montar estratégia, fazer as provas anteriores, focar na lista de assuntos que mais caem no Enem, né, a questão também de atuar nas deficiências. Um sexto ponto, que a minha amiga e diretora pedagógica Carol Pafameri vai adorar, é redação.
Falamos semana passada sobre a Pontui, da parceria fantástica que nós temos. Então, vocês, escolas parceiras, escolas pelo Brasil conseguem, né, ter o serviço dos alunos corrigindo, tendo as suas redações corrigidas por professores super qualificados. Tá? Então é um parceiro que a gente já está carregando já há algum tempo, né? Alguns meses, e a gente gosta muito da parceria porque funciona bastante, porque redação acaba sendo fundamental para o Enem. Né? Quando eu falei sobre fazer as provas anteriores, quando eu falei sobre montar as estratégias do curso, gente, pelo amor de Deus, redação é um caso à parte. Então, para qualquer disciplina, para qualquer faculdade que o seu aluno esteja concorrendo, ele tem que olhar e focar nas áreas específicas dele, matemática, né, que eu sei que é muito importante, e redação. Redação é fundamental nesse processo, e como é que nós podemos ajudar nossos alunos em redação, que é uma nota só. Então eu tenho uma nota de natureza, que junta biologia, química e física, eu tenho uma nota de humanas, que tem história, geografia, filosofia e sociologia, eu tenho só redação, que vale 1000 pontos. Então, o que o seu aluno deve fazer nesse momento? Primeiro, ler redações exemplares. Tá? Antes dessa live aqui, eu conversei com a Pava, com a Carolina Pavanelli, né, que é professora de redação e diretora pedagógica da plataforma Eleva, e eu falei, Pava, e aí, vamos então resumir, né, em pontos, depois eu tenho certeza que ela vai entrar e dar já está entrando nas lives dela, falando sobre isso, focada em redação, mas ela falou, Jaquá, eles precisam ler redação. Eles precisam entender e exercitar algumas técnicas, né, da redação, de fazer uma boa introdução, saber argumentar, saber concluir. A gente sabe que a redação do Enem tem ali uma receita de bolo que não vai te garantir o 10, mas que é um ponto de partida para o processo. E aí, beleza, então meu aluno está lendo a redação, o meu aluno está desenvolvendo e exercitando as técnicas. Como ele faz isso? Fazendo redação. Então a orientação que nós damos para os nossos alunos é: faça redações, né, o maior número possível de redação. Então, pelo menos uma por semana é importante você, né, colocar, tá, essas redações, né, você exercitar, e aí a Pontui entra, como eu falei na semana passada, como um grande parceiro, ou um parceiro que a própria Pontui, né, com a parceria com a Eleva, pode corrigir a redação do seu aluno, ou, né, os seus professores podem usar a estrutura, né, da Pontui, da plataforma ali, né, para que o seu professor possa corrigir a redação do seu aluno. Olha que interessante, os alunos podem, né, fazer em casa, tirar foto e mandar, né, por aplicativo, né, pelo computador, e o seu professor de casa consegue corrigir. Então isso a gente não pode abandonar, gente, é muito importante isso, é muito importante o seu aluno continuar exercitando a redação. E aí, obviamente, um outro ponto que a gente tem que, né, entender esse aluno precisa conhecer os temas que já caíram no Enem. Como eu falei, né, de conhecer as provas anteriores, de entender como, né, o Enem acaba abordando, né, como acaba cobrando, né, de enunciado. Você sabe que enunciados, muitas vezes, do Enem tem ali para, né, você precisa completar com, né, as questões objetivas, né, com as alternativas. E a redação é a mesma coisa. Você precisa também ter ali a maturidade de entender quais são os temas mais cobrados do Enem dos últimos anos, ficar em contato com a atualidade, tá? Ficar em contato com os assuntos mais importantes do ano. É claro que o assunto mais importante do ano, sem sombra de dúvidas, é o Covid. Não necessariamente o Covid ele pode ser cobrado, ele pode cobrar coisas, obviamente, do contexto da Covid, os impactos econômicos, os impactos sociais. Gente, é só chute, tá? Mas às vezes não necessariamente, e é normal isso, que não caia assunto tão específico do ano, mas quem sabe, né? É importante os nossos alunos estarem, né, com essa consciência. E para fechar, gente, os 7 pontos que, né, nós acreditamos ser os mais importantes desse processo é a saúde mental do seu aluno, tá? É muita pressão. Quem já passou por isso sabe da pressão do que é um pré-vestibular, de você escolher a sua carreira. Então não é algo fácil, é algo num contexto muito complicado, que muitas vezes os alunos não conseguem ter uma válvula de escape, né, de fazer um exercício ao ar livre, né, de fazer uma terapia, de ir a um cinema, né, de ir a um show, de ir a uma festa. Então é um contexto muito complicado para os adolescentes. Então eu falei tudo isso, mas antes de mais nada a gente tem que ter o respeito aos sentimentos dos nossos alunos, ao momento deles. Então vão ter dias muito bons e dias não tão bons assim, como para qualquer pessoa. E a gente não pode também, de uma forma muito agressiva, né, de impor
que ele precisa, não está estudando, não vai passar, né? Isso não vai ajudar os nossos alunos nesse momento. Então a saúde mental acaba sendo o ponto fundamental, tá? A saúde mental dos nossos alunos é difícil, é complicado, a gente sabe disso, tá? Não é simples esse processo. A alimentação nesse momento também é muito importante, a gente sabe disso, mas é importante a gente falar sobre isso, né? E que se possa de alguma forma fazer, né, alguns exercícios, tá? Alguns exercícios do processo. Acabando esses 7 pontos, ainda vou falar sobre a grande parceria, mas já tem uma pergunta aqui que já apareceu na live, tá? Quais dicas você pode dar para os alunos não ficarem tão nervosos na hora de fazer a prova? Gente, é claro que isso é uma questão muito individual, né? É claro que isso é um processo que os alunos precisam ter, obviamente, todo um preparo emocional, e a pergunta é muito válida, como isso é possível? Primeira coisa é o sentimento de estar preparado, tá? Daquilo que o aluno fez, né? Todo mundo já passou por essa experiência de muitas vezes você estudar muito, você trabalhar muito e as coisas podem não acontecer. Mas a sensação que te dá que você se esforçou para isso, e o esforço, gente, não é chegar ao 100% do conhecimento, porque ninguém consegue isso, mas é aquele aluno entender que realmente ele seguiu uma estratégia, que ele fez aquilo que foi orientado, que ele estudou, que ele trabalhou. E que, claro, é colocar para os alunos que tem 2 possibilidades. A possibilidade do êxito, do sucesso e de não conseguir. É claro que gera uma frustração, mas por experiência de muitos alunos de vestibular, é muito importante, né, você colocar isso para eles, né, que o trabalho é fundamental. Mas é um trabalho ligado, obviamente, né, ao respeito à individualidade dele, ao momento que ele está vivendo. Então, esse aluno que estudou, mas que passou por problemas, gente, aí tem uma lógica clara, né, que você não vai, enquanto coordenador, enquanto orientador, falar, olha, estuda mais. Temos que entender os sentimentos dos alunos nesse momento. Várias vezes o aluno fala, já quase não estou conseguindo mais estudar. Eu falei, então para um pouco. Encontra o seu contexto. É apoio, gente, é parceria nesse momento. Tá? Eu estou falando de indivíduos que são diferentes, que têm relações com o mundo diferentes, que têm conhecimentos diferentes, e que nós precisamos orientar de uma forma, né, que vai acalentar esse aluno, que vai falar, olha, eu estou do seu lado, seja o que acontecer. O que está acontecendo, ok, nós vamos apoiar. Né? Você estudou, beleza. Aquele aluno que não conseguiu estudar, e acontece. Se antes da prova os pais, a coordenação colocar de uma forma, olha, tem que estudar, não vai passar. Nós sabemos que essa forma de abordagem do terror, ela não resolve. Que ela vai colocar o aluno mais para baixo. Então aquele aluno que se esforçou muito, aquele aluno que não conseguiu por N motivos, é motivar. É falar que existe, porque nós que passamos pelo pré-vestibular, uns que demoraram mais tempo e outros que não, que a vida tem esses percalços e esses obstáculos. Né? Então é apoiar, é um momento de tristeza se não passar, é um momento de felicidade se passar, mas que depois tem outros desafios. Então como nós vamos apoiar esse aluno no seu contexto, apoiar a individualidade desse aluno. Não é olhar para uma turma inteira e falar, olha, tenho que passar. Né? É encontrar meios de acessar esse aluno. Tá? Então, não é fácil, tá? Não tem uma receita de bolo sobre isso, mas assim, com a experiência já de mais de uma década dando aula, a gente sabe que a motivação, falar que está do lado desse aluno, e estar do lado mesmo, e assistir um filme com seu filho sobre Revolução Francesa, né? Assistir um documentário sobre experimentos científicos para ajudar o seu filho em física, tudo isso é uma forma de apoio. Tá? Então é muito importante a gente colocar esse ponto. E só para fechar a live, gente, nós temos um 8º ponto, e esse 8º ponto é o ponto que é um dos grandes motivadores, né, dessa live de hoje. Uma parceria que a Eleva fechou, tá? Uma parceria bem interessante que a Eleva fechou, né, com o QG do Enem. O QG do Enem já é um parceiro nosso já há algum tempo. Então, para quem não conhece, o QG do Enem é uma plataforma da preparação de estudantes para o Enem. Tá? E nós temos uma parceria exclusiva. Então, os alunos das nossas escolas parceiras, que precisam de um gás a mais,
né, de mais conteúdo ali para ajudar na preparação, a gente tem um desconto super especial, tá? Vocês já receberam e vão receber o e-mail dessa comunicação com o cupom do desconto, tá? Que aí você vai acessar lá. É muito fácil acessar, é www.enem.com.br. Então, de tudo aquilo que nós estamos falando sobre Enem hoje, né, o QG já é uma empresa que está há anos no mercado e que conhece muito esses desafios dos alunos. Então, dentro dessa plataforma, o aluno vai ter, né, uma série de possibilidades. Então, é muito importante, né, a gente estimular isso. Né? Tem planos para medicina, planos específicos para determinadas carreiras. Você vai encontrar lá simulados com TRI, que o seu aluno pode fazer. Você vai encontrar redações que seus alunos também podem fazer lá no QG. Você vai encontrar exercícios, videoaulas, aulas ao vivo. Então, tudo aquilo que eu coloquei de estratégia importante do processo, todas essas questões que nós colocamos que são importantes, né, o QG pode facilitar. Tá? Então, na verdade, para o Eleva, o importante nesse momento é oferecer soluções. Né? Então, semana passada, nós falamos sobre 2 soluções muito legais, que é a solução da Pontui, de redação específica, e dos simulados que nós vamos fazer online também, tá, com a Estudos, então, que a gente vai oferecer para nossas escolas. E tem também questões mais específicas que você pode aprofundar nesse processo. Então, o coordenador, o gestor, que está olhando para a sua escola e está pensando sobre, caramba, será que eu tenho outras coisas que eu posso fazer, que eu posso dar mais para meus alunos, né, para que eles consigam nesse momento? Não estou conseguindo montar todas as minhas aulas ao vivo, eu sei que tem no canal da Eleva, mas o que mais eu posso oferecer, de repente, nesse momento que meu aluno está pedindo? E aí, então, o QG, ele entra com isso. Então, você consegue fazer lá, obviamente, a sua matrícula, né? Em pouco tempo, o aluno já tem à disposição as aulas de 2020, né? É um plano de 12 meses, então, assim, mesmo com a quarentena, e mesmo que o Enem ele possa, de repente, não sei, quem sabe, né? Vamos lá, adiar, então são 12 meses. Então, se são 12 meses, assim, isso vai começar agora e vai até ano que vem. Então, é uma baita preparação para esse aluno, né, que ele vai ter nesse momento da parceria. Então, as pessoas que são ligadas à Eleva, às escolas parceiras, por favor, falem com seus consultores de relacionamento, busquem informações. Nós vamos colocar no blog também sobre isso, nós vamos colocar todas essas dicas que eu coloquei hoje, que eu passei isso para vocês, que são dicas que, na verdade, muitas já existem, mas eu acho muito legal, né, vocês poderem oferecer esse resumo para os alunos, colocarem, né, para eles de uma forma também um pouco mais pontual, específica, né, de estratégia deles. Né? O QG também tem um plano de aulas individualizado, então o aluno consegue montar ali, colocar, olha, só tenho 3 horas por dia de estudo, então consegue montar, né, um plano bem legal para isso, e é uma parceria que com certeza já deu certo. Então, se vocês puderem, né, quiserem, dar uma procurada, dar uma pesquisada no nosso blog, no nosso portal, falem com os consultores, falem comigo também, porque é uma baita oportunidade nesse momento. Né, a Eleva tem a postura, né, de dar o apoio, né, de ter, né, uma solução que possa atender as nossas escolas parceiras. Então, a cada semana que eu estou vindo aqui, eu estou falando de uma parceria nova, né? Estou falando sobre, né, estratégias e ferramentas que possam ajudar, né, os nossos alunos. Lembrando, tá, gente, que em abril ainda vamos fazer um grande simulado online para nossos alunos, parceiros. Então, espero que todos os alunos do Brasil, todos esses milhares de alunos, façam esse simulado, tá? Já estamos fazendo ele internamente, né, e deixando ele redondinho para vocês. É por aí, tá, gente? Eu acho que essa live é um pouco mais rápida, é uma live mais objetiva. Não queria gastar muito do tempo de vocês, mas ao mesmo tempo contribuir nesse momento tão complicado e tão sensível para os alunos de terceira série, tá? Então, fica aqui mais uma vez uma mensagem de esperança, né, de afago, de querer que todos estejam bem na medida do possível, né, num contexto tão complicado que nós vivemos. Então, eu, enquanto professor de história, né, ligado a essa parte de questões sociais, é óbvio que isso fica muito latente em mim. Então, tanto a parte psicológica, tanto da parte da vida das pessoas, a parte, né, do emprego, da saúde, de tudo isso que nós estamos colocando é o mais importante. Então, todos os 8 pontos que eu coloquei hoje para vocês, a saúde é o mais importante, manter
na medida do possível, a gente lidando da melhor forma possível sobre esse processo que nós estamos vivendo. Então, é um pouco sobre isso, tá, que eu queria falar. Foi muito bom, tá? Tem aqui mais uma... me perguntaram aqui mais uma coisa aqui antes de fechar a live. Qual a data desse simulado? Então, o simulado ele vai acontecer no dia 20 de abril, tá? É o primeiro dia. O segundo dia no dia 27 de abril. Eles vão acontecer. Nós vamos comunicar isso de forma muito estruturada, tá? A partir dessa semana. De repente, quem sabe eu faço um momento de ouvir com vocês bem perto para falar especificamente de como devemos orientar nossos alunos para fazer um simulado online, porque é uma lógica completamente diferente, né? Os alunos podem colar, os alunos podem abrir uma outra aba, né? Tem que ter uma maturidade diferente, né? E eu espero que a gente consiga, né, fazer com que os alunos entendam esse contexto e tenham essa autonomia, essa maturidade numa outra lógica que nós estamos vivendo, tá? Então a data vai ser dia 20 de abril do primeiro simulado. Vamos mandar todos os e-mails para comunicar, para orientar bonitinho isso, tá? Então no final de abril, tá? Qualquer dúvida, qualquer problema, né, nós temos a central de relacionamento para ajudar. Qualquer mudança, qualquer coisa que nós vamos colocar vai ser com muita antecedência, mas a gente está preparando com carinho para vocês esse simulado, tá bom? Então, até lá, boa semana para vocês e até uma próxima live, tá bom? Abraços, tchau, tchau. Aí tem que... Pô, você não...